módulo Timesheets visa planejar e controlar tempos ligados a pessoas e equipamentos. Antes de entrarmos nas facilidades aplicacionais propriamente ditas, no menu do módulo, interessa apresentar alguns conceitos importantes para enquadrar a utilização das timesheets. O módulo Timesheets, Eventos e Tarefas, visa planejar e controlar tempos e tarefas, aplica-se a muitas áreas das organizações de forma integrada com outros módulos. Permite controlar os tempos das atividades das pessoas, equipamentos e intervenções dos mesmos, assim como as tarefas desenvolvidas. Embora o foco seja os tempos, podem-se registrar despesas e consumos associados. Através deste planejamento e controle, obtém-se uma melhor gestão dos recursos, podendo medir a produtividade, apurar e imputar custos e faturar. No que respeita aos tempos de pessoas, as informações referentes às tarefas desenvolvidas pelas pessoas e aos tempos, despesas e outros recursos consumidos, junto com o planejamento, são essenciais para a gestão das pessoas e suas atividades. Obtém-se o que fizeram e vão fazer, como ocupar o seu tempo e o que está planejado. Podem analisar-se as atividades por tipo, de forma transversal e independente das pessoas, obtendo-se o planejado e executado com os respectivos tempos. No que respeita aos tempos de equipamentos, os equipamentos podem ter os seus tempos e tarefas executadas registrados no sistema em termos de plano ou execução. Com base nas timesheets das pessoas, podem imputar-se tempos das pessoas ao funcionamento dos equipamentos e assim as tarefas executadas por estes. Podem associar-se despesas e consumos aos equipamentos. Quanto à imputação de custos e faturamento, a informação registrada permite a imputação de custos e faturamento a terceiros. O cálculo dos custos a imputar ou faturar inclui a valorização dos tempos, despesas e consumos referidos. A aplicação permite emitir os documentos de suporte à imputação e ao faturamento. Vamos então aceder ao menu base das timesheets. Este menu e os painéis de manipulação de dados em geral, como acontece em todos os nossos módulos, adaptam-se também a dispositivos móveis. No topo destacam-se as opções de uso mais comuns. Em primeiro lugar, uma entrada para o submenu dos meus assuntos, tarefas e despesas. Depois, em relação aos assuntos e tarefas em geral, temos assuntos e projetos em geral, tickets, to-do list, tarefas e despesas por executante, tarefas e despesas por terceiro, documentos de tarefas cadastrados, tickets do atendimento web helpdesk, definições das timesheets e planejamento das tarefas e despesas. Segue-se os submenus dos assuntos, tarefas e despesas em detalhe, da evolução dos tempos, estatísticas e outputs, dos terceiros, contratos e produtos, e ainda da estrutura, terceiros, contratos, contas e códigos. No submenu das tarefas e despesas em geral, destacamos um conjunto de opções já referidas no menu principal, e ainda folhas de intervenção, relatório de intervenções, relatório de gastos e documentos de imputações faturas. Seguem os controles de tempos. Tempos por executantes, tempos por terceiros, tempos por contratos, tempos por equipamentos. Temos aqui no meio as opções mais usadas que têm a ver com o registro dos tempos e a emissão dos principais outputs. Aqui a opção para registro das horas, a emissão das folhas de intervenções, depois temos os relatórios das intervenções
e os relatórios de gastos. No submenu da evolução, estatísticas e outputs, destacamos a evolução mensal, evolução por executantes, evolução por terceiros, evolução por contratos, evolução por equipamentos. E a definição e execução dos quadros pelos utilizadores, definição dos quadros timesheets, execução dos quadros timesheets. E ficamos por aqui na apresentação dos menus. O registro dos tempos é muito similar para pessoas e para equipamentos. Cada organização define os diversos tipos de horas a usar tanto para pessoas quanto para os equipamentos. Por exemplo, para pessoas podem ser horas faturadas, horas comerciais, horas administrativas, horas de formação, horas de inatividade e outras. Para equipamentos podem ser horas de produção, horas de paragem, horas de avarias, horas de manutenção, entre outros. Cada tipo pode ter um valor diferente para efeitos de imputação e faturação. Vamos exemplificar com o registro de tempos para pessoas. Em geral, é a própria pessoa que insere no sistema os seus tempos, que depois são aprovados por responsáveis. O fato da aplicação ser web é muito vantajoso, pois os tempos poderão ser inseridos a partir de qualquer lugar, a qualquer hora. Existe também a possibilidade de inputs automáticos baseados em sensores. Vejamos então como se registram os tempos. Selecionando a opção, vamos ao painel de critérios e pedimos horas tipo F, que nesta organização são as horas faturadas. Obtemos a listagem destas horas, onde se pode destacar aqui o dia que foram feitas, 2003-0803. Aqui o período, das 9 às 12h30, o tipo FHC, a descrição, instalação de rede elétrica, quem executou, qual o terceiro e sob que contrato, horas efetivas a considerar e pontos. Estes pontos podem servir para vários fins, como valorizar por pontos, cumprir objetivos e etc. Vamos agora ver a inserção de um registro. Clique aqui neste mais. E tenho aqui o registro para inserir, em que posso aproveitar dados do registro sobre o qual fiz o clique. Se eu sou empregado e são registros meus, é natural que aproveite bastante dados. Destaque-se neste registro, para além da descrição, claro, o terceiro e o contrato, debaixo do qual estou a imputar o tempo. Em suma, a inserção do registro é geralmente muito simples, o que permite, inclusive, que a mesma seja feita a partir de PDAs e celulares, através do formato PDA, celulares que os módulos Autoga dispõem. Os outputs mais comuns são as folhas de intervenções, os relatórios das intervenções, os relatórios dos gastos e os documentos de imputação, faturação. Mais uma vez, vamos abordá-los na perspectiva das pessoas, embora os mesmos sejam também aplicáveis a equipamentos. Para cada tarefa executada, pode-se emitir uma folha de intervenção, com resumo do que foi feito e tempo gasto. Usa-se mais para clientes externos, não ligados ao sistema e que têm que assinar a folha, confirmando que a tarefa foi executada nos tempos constantes da folha. Os relatórios das intervenções, em geral, mensais e por contrato, resumem os tempos do mês e usam-se especialmente para enviar a clientes não ligados ao sistema e, como justificativo, anexo às faturas. Os relatórios de gastos, em geral, mensais, discriminam os gastos ligados às tarefas executadas por um empregado, como quilômetros, táxis, estacionamentos, portagens, refeições, consumíveis para as tarefas, entre outros. Visa, por um lado, a discriminação dos gastos a reembolsar ao empregado e, por outro,
dar suporte à contabilidade para lançar estes gastos. Em muitos países, este documento tem que ser assinado pelo empregado para o reembolso e as despesas poderem ser legais e contabilizadas. Os documentos de imputação, faturação, são gerados para imputar a contabilidade pelos mecanismos de contabilização automática, disponíveis para os documentos e para faturar ao cliente, se for o caso. Vejamos estas opções. Vejamos a folha de intervenção e o relatório das intervenções. Voltando aqui, a listagem de registro que já vimos e selecionando aqui este registro, indo em saltos, podemos saltar para a folha de intervenção e imprimi-la. Como vemos, a folha de intervenção está endereçada ao terceiro. Tem aqui destacado a amarelo o contexto em que foi feita a intervenção, as datas, quem fez e onde. Aqui nesta zona já a verde tem a descrição da intervenção propriamente dita. Voltamos ao menu e vejamos agora um relatório. Entramos na opção. Vamos pedir o relatório das horas faturadas, horas F, do contrato OCX 2002-0004, a partir de 2003-0801. Ok, aqui está o relatório, também endereçado ao terceiro, com o resumo das intervenções e o total de horas. O total de horas no período é de 11,50. Uma vez registrados os tempos, dispomos de diversos controles estatísticos para explorar a informação. Temos a distribuição dos tempos pelos diversos tipos de hora definidos e a evolução mensal dos tempos. Estes controles podem ser orientados aos executantes, aos terceiros, aos contratos e aos equipamentos. Vamos ver, como exemplo, a evolução das horas por terceiro. Entrando nos critérios, vamos pedir o ano 2003, com data fim de 2003-12/31. Vamos indicar aqui que é para comparar com o ano anterior. Fazemos OK. E obtemos os valores para os 12 meses de 2003. Podemos ver que o cliente Granimar tem horas quase todos os meses em 2003. Aqui é azul. Em agosto, teve 15 horas. No ano anterior, a verde teve 3,5 horas. Isto é, este ano teve mais 11,5 horas, como aqui está indicado. Esses controles em tempo real são essenciais para a análise das atividades, para o conhecimento do que está acontecendo de fato e para o desencadeamento a tempo das ações necessárias. Neste vídeo apresentamos o módulo Timesheets, com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a sua organização. Trata-se de um módulo de implementação simples em termos aplicacionais. A dificuldade reside fundamental na implementação do registro e controle de tempos em si, sobretudo de pessoas. Para as organizações que não praticam a imputação detalhada de tempos, é uma mudança que deve ser cuidadosamente tratada. No que respeita aos tempos de equipamentos, pelo menos em projetos de maior porte, poderá ser interessante equacionar a possibilidade de alguns automatismos, em termos de sensores, em particular para controlar os tempos de produção e paragens, que são os mais comuns. Neste contexto, lembramos que o diálogo pode ser aprofundado para uma melhor análise das vossas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos
estamos inteiramente disponíveis para o ouvir e apoiar.